Hoje eu estou polêmica e trouxe umas perguntas muito delicadas para nós leitores. Todo livro precisa de adaptação? E o que faz uma adaptação dar errado? Oi, aqui é Maíra e estou de volta. Recentemente estava assistindo o vídeo da Miriam, a Mikan, em que ela explica toda a fofoca ali do George R. R. Martin, do post que ele fez criticando as decisões do showrunner de A Casa do Dragão. O vídeo é todo excelente, eu vou deixar linkado aqui caso por alguma razão você não tenha assistido, mas no vídeo ela falou uma coisa que me pegou e que o George R. R. Martin já tinha falado há muitos anos. Foi em 2001, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado também aqui a fonte de uma entrevista que ele deu antes mesmo de existir qualquer adaptação dos livros dele. Ele disse assim: os livros foram realmente meu primeiro amor. Eu meio que senti falta de simplesmente escrevê-los. Há uma liberdade que você não consegue em Hollywood. Há uma tela completa para pintar. Então você não precisa se preocupar em se comprometer, ter que brigar com diretores, redes ou estúdios. E o contexto aqui é que o George R. R. Martin, ele vinha da televisão. Então ele conhecia como as produções sempre tinham algum tipo de limitação orçamentária ou até mesmo criativa. E ele sabia que histórias com um escopo muito grande dificilmente seriam adaptadas. Então ele decidiu escrever um livro com tudo que ele tinha vontade de incluir e que a televisão não permitia, inclusive dragões. E assim, segundo ele, seria algo inadaptável. Corta para 2024, de um lado a gente tem um autor frustrado por várias questões problemáticas da adaptação da obra dele, e do outro lado um produtor dizendo que ele tá fazendo o melhor que ele consegue com o que ele tem na televisão. É claro que assim, o George R. R. Martin, ele é uma pessoa bem peculiar com o mundo que ele criou, né? Ele é tão cri-cri com as adaptações desse universo que ele já disse que nem fanfic ele gosta que façam. Ele tá no direito dele, é claro, mas é uma forma de lidar com isso, né? E nessa mesma entrevista de 2001, ele já tinha falado sobre isso. Quando a televisão e o cinema estão funcionando bem, quando você tem uma boa equipe e vocês estão bem conectados, é muito emocionante trabalhar com bons atores e um bom diretor. Criar algo e vê-lo ganhar vida diante dos seus olhos. Essas são emoções únicas. Mas essa mesma coisa pode facilmente virar ruim. Por exemplo, quando o escritor e o diretor não se dão bem. Quando o seu ator insiste em mudar todos os diálogos. Quando a emissora está fazendo pedidos que destroem totalmente parte do que você estava tentando fazer. Então a experiência não é tão emocionante. Ou seja, dá pra ver que não é de agora que o George R. R. Martin não gosta que mexam em nada que ele criou. Tem outros autores como Stephen King que hoje em dia só pegam a maleta deles de dinheiro, ó, beijo. É claro que nos anos 80 o Stephen King xingava muito, reclamava, né? É icônico como ele ficou revoltado com a adaptação do Kubrick de O Iluminado. Ele chegou a fazer uma versão dele que foi meio flop, mas eu sinto que ao longo dos anos o Stephen King meio largou mão disso. Mas uma coisa que eu frequentemente me pergunto é o quanto o nosso apego à história original faz com que a gente perca um pouco do prazer que a gente tem quando vê uma adaptação. Na minha experiência pessoal, por exemplo, eu li todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu gostava muito de GOT até que eu comecei a não gostar mais tanto e ficar muito irritada e chegar no final. E agora com A Casa do Dragão, eu decidi que eu não ia ler os livros. Eu ia sentar e aproveitar. Eu decidi que eu quero ser surpreendida. Sim, eu consumo absolutamente todos os conteúdos que a Miriam faz, de live, de aprofundamento sobre o que tá acontecendo, os contextos, mas pra mim passou a ser mais um que interessante, estou me informando sobre essas coisas do universo que talvez eu não saiba, mas eu não fico revoltada quando tem mudanças do jeito que eu ficava com Guerra dos Tronos. E abrindo só um parênteses pra avisar que eu acho que o que eles fizeram com Guerra dos Tronos é muito pior do que essas alterações aí da segunda temporada de A Casa do Dragão. Mas meu ponto aqui é como espectadores e principalmente leitores, a gente se relaciona com as adaptações. Então acho que é importante já falar que eu, como leitora, acho muito curioso que as pessoas anseiam pelas adaptações dos livros que elas gostam. E de alguma forma, elas sempre acabam um pouco frustradas com as adaptações. E eu não tô dizendo que você tá errado de ficar frustrado. Assim como eu não acho que o George R. R. Martin tá errado nas reclamações dele. Ele tá questionando ali uma questão de coerência com o mundo dele e a gente já estabeleceu que ele não encosta no mundo dele. Mas eu quero questionar essa expectativa de como se fosse uma coisa da natureza, em que o livro, para demonstrar que ele teve sucesso, ou o caminho natural mesmo de evolução, é ele virar um filme. E se eu não me engano, foi algo que o Hora Thiago apontou também num vídeo dele. Vou dar uma carteira daqui, juro que não aleatória, tem um propósito, tá? Mas já fico aviso. Eu sou formada em cinema com especialidade em roteiro. E durante a faculdade, a gente tem uma matéria chamada Linguagem Audiovisual. E basicamente, ela explica como o audiovisual
audiovisual tem uma maneira específica de contar histórias, que envolvem muitas coisas, desde o ângulo da câmera, a montagem, a fotografia, o som, a trilha sonora, a direção de arte e, é claro, o texto. Ou seja, o texto no audiovisual é importante, mas ele não é a principal ferramenta para transmitir uma história. Tem, óbvio, obras que usam o diálogo para explicar absolutamente tudo, vai colocar ali um voice-over o tempo inteiro te explicando o que o personagem está sentindo, mas eu pessoalmente acho interessante quando o texto no audiovisual tá ali ocupando um lugar de tudo que não tá sendo dito no texto em si. Às vezes o diálogo pode ser um ruído, e o que realmente está te contando a história é o que tá em volta. Ou é uma discussão, mas a gente sabe que a discussão não é realmente sobre aquilo. A gente vê isso em Succession, em Vidas Passadas, Dias Perfeitos e Amor à Flor da Pele. Ou pode ser só uma conversa banal, mas o que transforma ela numa conversa tensa é o ângulo da câmera ou a música que começa a subir. A gente vê isso no Casamento Vermelho, por exemplo. A literatura não tem essas ferramentas. Então a gente descreve, a gente precisa do texto. Adaptar é traduzir de uma linguagem para outra. E uma coisa que nós leitores sabemos muito bem sobre traduções é que algo sempre se perde no caminho. Pra você, são os diálogos iguais? São os easter eggs pra quem conhece a obra original? É o fanservice? É copiar tudo que tá no livro? Alguns leitores acreditam que a solução pra ter uma adaptação perfeita é botar no filme tudo que tem no livro. Assim você garante que nada vai se perder. Eu discordo disso, porque como eu expliquei antes, o audiovisual é um meio diferente. Um exemplo pra mim é o Watchmen, a HQ assim que é genial, do Alan Moore, e a adaptação fubanga do Zack Snyder, porque se você olhar em comparação, esse ente querido filmou quadro a quadro do quadrinho. Esteticamente é igual a HQ, mas ele absolutamente não entendeu nada da mensagem da história. Pra quem não leu a HQ, eu recomendo muito que leiam. O Alan Moore escreveu ali o Watchmen entre 1986 e 1987, e a história se passa num mundo onde os super-heróis existem, na sua maioria como vigilantes, e o mais poderoso deles, o Dr. Manhattan, faz com que os Estados Unidos tem ali uma grande vantagem militar em relação à União Soviética. Então, assim, esse é um quadrinho muito político, com temáticas filosóficas extremamente profundas e satirizando o endeusamento que havia na época nos quadrinhos dos super-heróis. E sobre o que é o filme de Zack Snyder? Um filme sobre endeusamento de super-heróis. Como que a gente sabe disso? Não pelo texto, mas pela linguagem audiovisual. O slow motion, que ele é viciado em slow motion, o plongé mostrando a grandiosidade daqueles personagens. Então, assim, ele copiou tintim por tintim, e mesmo assim não é, na minha opinião, uma boa adaptação. Se a gente pegar aí um autor que tem muitos livros adaptados, o Stephen King, eles têm livros que são escritos de maneira extremamente visuais. Tem momentos ali em que ele descreve que você quase consegue ver um movimento de câmera, e é curioso ver como tem coisas que funcionam super bem nos livros, e quando se vê no filme é simplesmente ridículo. A gente tem filmes muito bons baseados nos livros dele, como Iluminado, A Espera de um Milagre, Misery, e apesar de tosco, eu gosto do Cemitério Maldito dos anos 80. E a gente também tem filmes muito ruins. Nenhum deles é realmente o livro na tela. Porque sabe qual que é a coisa mais perturbadora do livro Iluminado? É que a gente tá na cabeça do Jack. E conforme a gente vai se aproximando do hotel, ele vai tendo pensamentos intrusivos que são muito angustiantes, são extremamente violentos. E como a gente tá lendo, aquela voz tá na nossa cabeça, é como se a gente fosse contaminado por esses pensamentos. Eu me senti quase enlouquecendo junto com o personagem. Então era um livro super lento, que a gente vai vendo essa mente se deteriorando, o que é fascinante e desesperador. Funciona isso no filme? A meu ver, não, e o Kubrick sabia disso. E é óbvio que isso não significa que não existam boas adaptações, né? Inclusive, algumas se tornaram tão memoráveis no inconsciente coletivo que tem gente que nem conhece ou nem sabe que aquilo é adaptação de um livro. E outras conseguiram ser melhores que o livro, como O Poderoso Chefão, Sex and the City e a grande obra da CW, Diário de um Vampiro. Alguns dos meus filmes favoritos da vida são adaptações. Eu me vi falando agora, eu me senti tipo aquelas pessoas que falam que não são preconceituosas porque até tem amigos gays. A trilogia de Senhor dos Anéis são os filmes que eu mais vi na vida. Com certeza, muito mais de 100 vezes, 200 vezes, provavelmente, nos últimos 10 anos, 20 anos. Socorro, tô velha. É aquele nível que a gente já sabe os diálogos de cor? Acho os filmes melhores que o livro? Não sei se essa é a palavra. Eu amo os livros, amo inclusive as coisas que o filme deixou pra trás e não adaptou, mas pra mim os dois se complementam. Jogos Vorazes, pra mim, mesmo que não seja uma adaptação perfeita, e já avisando, eu não acho que existe adaptação perfeita, amplia a visão de mundo que é descrita nos livros. Os livros são todos em primeira pessoa, então a gente só sabe o que a Katniss sabe. Então nos filmes eles mostraram muito da capital, do presidente Snow,
ritmo, coisas que fazem com que o filme seja mais dinâmico. No livro, pra mim, essa primeira pessoa funciona principalmente muito bem no terceiro livro, em que a gente tá muito próxima da mente da Katniss. Eu pessoalmente gosto muito como a Suzanne Collins fala sobre transtorno pós-traumático e como é estar na mente de uma pessoa que tá vivenciando isso. E eu sei que é o que faz várias pessoas não gostarem do terceiro livro, porque é o exaustivo você estar na cabeça de uma pessoa assim. Mas eu, pessoalmente, acho um trabalho literário muito bom. Nos filmes, esse problema não existe porque a gente tá vendo de fora. Não tem o voice-over nos acompanhando, falando o que ela tá sentindo, o que ela tá pirando e tal. Mas pra mim, a gente perde um pouco da conexão emocional que a gente tem com a Katniss e até um pouco do entendimento das motivações dela, que a gente sabe no livro porque a gente tá acompanhando tudo que ela pensa. Respondendo a pergunta, na minha opinião, o que é uma boa adaptação? Pra mim, é sentir o mesmo vendo o filme que eu senti lendo o livro. E isso é nem um pouco prático, completamente inalcançável e genérico como um feedback. Mas pra mim é isso, assim. Eu me senti vendo os filmes dos Senhor dos Anéis da mesma forma que eu me senti lendo o livro. Eu chorei igual uma cachorra na cena dos Portos Cinzentos, do mesmo jeito que eu chorei lendo. Mesma coisa quando a Katniss encontra o bendito do gato da Prim. Gato que voltou mais uma vez ali pro Distrito 12. Ele veio a pé, ele tá com a pata machucada. E ela começa a gritar com ele, tipo, sai daqui, ela não tá aqui, ela nunca mais vai voltar. Ela repete várias vezes, ela tá morta, seu gato idiota, ela tá morta, ela não vai voltar. Então é um momento dela assumir isso pra ela mesma, né? E ela fala que ela começa a chorar sem parar. Ela vê que ele não foi embora, que ele continua ali. E ela fala que na manhã seguinte, quando ela vai limpar o machucado na pata dele, né, os dois choram juntos. Eu nunca vou superar essa cena. O filme entendeu a sensibilidade e a importância desses momentos e traduziu eles de um jeito que evocou em mim as mesmas emoções. Mas aí existe um problema em todas elas. Nenhuma dessas histórias foi pensada como um filme. E eu acho que a gente tá tão acostumado a ver adaptação, não pensa que existem histórias que são feitas especificamente para serem assistidas. Os filmes do Michel Gondry, como Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Sonhando Acordado, são histórias que funcionam numa lógica que pedem as ferramentas do audiovisual. São filmes, assim, incríveis, que exploram essa mídia de uma maneira única. Ontem eu vi A Substância, né, o filme novo com a Demi Moore, da roteirista e diretora Coralie Fargeat. Eu não sei se estou pronunciando certo, é francês. E o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro lá em Cannes. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui do filme, mas logo no início a gente tem duas cenas que explicam tudo que a gente precisa saber. Nenhuma delas tem fala, nenhuma delas tem texto. A primeira é filmada de cima, com uma mão dando uma injeção da substância numa gema de ovo. E a gente vê essa gema de ovo se duplicando. É isso. Pronto, a gente já entendeu o que a substância faz. Na cena seguinte, a gente tem também uma cena de cima de uma estrela da Calçada da Fama sendo feita desde o momento em que ela é moldada, esculpida, cimentada, até o momento em que ela é estreada e depois o tempo passando, as pessoas passando ali por cima, essa estrela vai perdendo importância, se tornando banal, até ficar um pouco rachada. Ou seja, o filme já estabeleceu a carreira inteira da protagonista nessa visão da estrela dela. Só de ver isso, a gente sabe que ela teve um momento de estrelato, de importância, e agora ela não é mais relevante. Sem nenhuma palavra. Isso é cinema. No longínquo ano de 2010, eu fiz um seminário de roteiro com o Robert McKee, quando ele veio pro Brasil. Quem não sabe quem é esse cara, ele escreveu esse livrinho aqui, Story. Ele basicamente é um dos consultores de roteiro mais importantes de Hollywood. Não sei se ele ainda é até hoje, porque não sei se ele tá trabalhando, tá aposentado. Então, nos grandes estúdios, os roteiros não são, vai lá, o roteirista escreve, revisa e benção, né? Muitas vezes tem pessoas que o trabalho delas é mexer na estrutura, outras trabalham só em diálogo, e outras fazem uma consultoria de que aspectos dessa história podem ser polidos, né? Eu gosto desse livro porque ele fala bastante de estrutura de história e é algo que eu levo aí pra minha escrita, mas eu sei também que ele tem um viés americanizado aí de contar histórias, então eu pego ali o que faz sentido pra mim. Mas tem uma coisa que ele diz aqui no livro que eu acho interessante. O escritor de cinema expressa o máximo absoluto com o mínimo de palavras possíveis, e eu acho isso muito real. A Socorro Racioli, pra quem não sabe, ela veio do cinema também, ela também estudou cinema, e eu me identifiquei muito quando ela disse numa mesa que os primeiros rascunhos
rascunhos dela geralmente são muito vazios, porque no roteiro, né, cada página, em geral, tá? Cada página é 1 minuto de filme, então você precisa ser sucinto, você não vai fazer ali descrições muito aprofundadas de como se parece em cada coisa, a não ser que aquilo seja extremamente relevante pra cena que tá acontecendo. Isso porque quem vai determinar como as coisas se parecem não é o roteirista, é o diretor junto das outras cabeças de departamento, a direção de arte, por exemplo. Então, quando a gente tá escrevendo literatura, pra nós que viemos do roteiro, o segundo rascunho vai ser ali pra povoar, provavelmente, e descrever tudo que a gente foi acostumado a passar direto por conta de como o roteiro funciona. E outra coisa que eu nunca esqueci também é como o Robert McKee dizia como Hollywood tinha uma escassez de novas ideias, por sempre se apoiar em adaptações. Segundo ele, as adaptações eram meio que uma muleta pra fazer filmes. Ele incentivava que nós roteiristas fugíssemos de algo que já tá pronto e nos focássemos nas histórias originais, pensadas pra serem filmes. Eu entendo de onde vem essa crítica, mas eu acho que, assim, de forma geral, é uma discussão sem propósito, porque também não quer dizer que só porque um roteiro é adaptado que ele vai ser fácil. Vai dizer pro pessoal que tá adaptando aí Anéis do Poder, que adaptar Tolkien é fácil. Até porque o processo de fazer um roteiro adaptado, ele vem já com as peculiaridades do livro, né? Ele vai vir com o público com uma expectativa, ele tem os direitos que o estúdio pagou, um autor do livro que, mesmo que não tenha muita poder pra decidir nada, pode ir pras redes sociais e reclamar muito no Twitter. O roteiro original acaba sendo também um tiro no escuro pro estúdio. Pode não valer o investimento pra eles e o projeto nunca vê a luz do dia, a não ser que tenha ali o Brad Pitt estrelando e produzindo. O sucesso de filmes independentes ou produzidos por estúdios menores, como a A24, por exemplo, eu sinto que demonstram esse interesse do público em histórias originais, histórias pensadas para o cinema. E eu, pessoalmente, acredito que existe uma coisa a mais nas histórias pensadas para uma mídia específica. Isso vale tanto para filme quanto para livro. Eu quero ver adaptarem aquele livro lá que lançou, que você tinha que desmontar o livro inteiro e descobrir qual que era a ordem certa. Fizeram até um concurso para isso. Ou aquele em que eu acho que em que tinha o livro e tinha toda uma história em paralelo sendo contada nas anotações, nas bordas do livro, e cada caneta diferente era uma pessoa comentando. Então, assim, eram meio que quase histórias múltiplas ali em um livro só. Como que isso funcionaria num filme? Eu acho que não muito bem. E eu também sinto que algo se perde no audiovisual quanto mais ele tenta ser fiel à literatura. Existe um limiar muito complexo de contar uma história que explore as possibilidades do cinema e tentar fazer jus ao livro que foi escrito. Óbvio que não é possível, mas eu acho uma tarefa muito difícil. A gente sabe que adaptar livros para outros meios não é uma coisa nova. Antes do cinema, o teatro era uma forma de ter adaptação e trazer novas audiências e apresentar histórias que só chegariam mesmo para quem for leitor ávido. Afinal, por que você vai passar horas, dias, semanas, até meses pra consumir uma história se você pode ter ela em 1h30, 2 horas? A gente gosta de achar que hoje em dia tudo é adaptação e reboot, mas, gente, isso não é um pensamento da era moderna, tá? Em 1889, o cinema tinha recém-nascido e já tinha adaptação de livro. O Georges Méliès adaptou Cinderela, do Charles Perrault, num filminho de 6 minutos. Até mesmo uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Viagem à Lua, também no Méliès, foi baseado de Da Terra à Lua, do Júlio Verne. E hoje em dia, de acordo com um estudo feito pela Words Rated, as adaptações cinematográficas representam 70% dos 20 filmes que mais arrecadaram bilheteria. De acordo com o mesmo estudo, as adaptações geralmente geram 53% mais receitas do que roteiros originais do mundo. Isso em número significa que entre 2007 e 2016, os filmes adaptados de livros arrecadaram 22,5 bilhões globalmente. E pro lado das editoras isso também é vantajoso. Esse estudo diz que logo depois que um livro é lançado, as editoras já esperam um aumento de vendas, e não é à toa que muitas editoras investam muito em comprar livros que ou vão ser adaptados ou que tem cara de que vão ser adaptados. O estudo fala assim, um exemplo disso é que até um livro super popular como aquele livro lá do Menino Bruxo, nas 4 semanas que se seguiram o primeiro filme da saga, as vendas de seus livros mais que triplicaram em relação às 4 semanas anteriores. Com isso, os autores podem receber uma quantia significativa de receita, com o sucesso de uma adaptação de um livro para a tela devido aos direitos do filme, vendas adicionais de livros e publicidade adicional. Sem contar os inúmeros livros que, quando ainda estão em processo de edição, já são levados para os estúdios e têm a opção de adaptação vendida antes mesmo de serem publicados. Eu posso estar lembrando errado, tá? Mas se eu não me engano, o Menino do Pijama Listrado
foi um desses tipos de livro, por exemplo. Antes mesmo de ser impresso, já tinha um estúdio preparando o roteiro do filme. A gente sabe que, apesar de ser uma prática comum, comprar a opção de adaptação não garante que o livro vai virar filme ou série, como sabem bem, né, os fãs de A Seleção. Daria até pra gente ter uma discussão aí de como as pessoas estão indo menos ao cinema e como as adaptações e as franquias já garantem um público, e também o fato dos streamings precisarem infinitamente serem alimentados com novos filmes, novas séries, pra manter seus assinantes interessados e maratonando, né? Nisso também entra os remakes, né? Esse ano a gente teve Meninas Malvadas, que foi um filme musical baseado numa peça da Broadway que foi baseada num filme que foi baseado num livro. E a gente vai ter Wicked também, que é um filme baseado numa peça da Broadway que foi baseada num livro que foi baseado em outro livro. Então é um processo rentável pro estúdio, porque você já tem um público formado e testado. É claro que a gente tem aí algumas exceções, tipo adaptações de fantasia, que aí vão pedir um orçamento mais encorpado, porque se você fizer uma coisa de fantasia com um orçamento meio pequeno, você corre o risco de ser mico. E pra editor e pro autor também vale a pena, porque você passa a dar uma segunda vida pro livro. E pros autores, não tô nem falando de vendas de direito, porque eu acho que é bem pouco que os autores ganham na venda dos direitos. O que ajuda mesmo são as pessoas que não conheciam o livro e passam a ouvir falar dele por causa da adaptação. Inclusive tem gente que tipo, vai lançar tal filme, eu vou ler o livro primeiro. Eu costumava ser essa pessoa, mas eu simplesmente desisti, porque assim, senão eu ia parar de ver filme. Até eu conseguir ler tudo, eu acabo fazendo o contrário. Eu vejo um filme, aí eu pego o livro pra ler, porque eu quero saber mais. Mas enfim, um exemplo disso, dessa segunda vida do livro, é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. O livro já era um sucesso de vendas, tá? Isso é inquestionável. Mas segundo a Publish News, entre os dias 12 e 18 de agosto, o filme estreou no dia 8. Foram vendidos 4.500 exemplares. Ao longo do ano foram 43 mil. Pra vocês terem uma noção, uma tiragem média de um lançamento é entre 2.000 e 10.000 exemplares, tá? 10 mil é tipo aquele livro bombado. É uma tiragem, assim, muito acima da média, tá? Então, vender 4.500 exemplares em 6 dias é um feito gigantesco. Principalmente para um livro que foi lançado há 6 anos atrás. E a gente lê o livro, a gente vai no cinema, a gente assiste o filme e a gente vem nas redes sociais e fala: o livro é melhor. Leitura insuportável, né? Autocrítica. E aí, voltando àquela pergunta que eu fiz antes, né? Por que você vai passar dias, semanas, meses investido numa história que você poderia ter em 1h30? Abrindo um parênteses, se alguém nos comentários falar que Dona Tamires lê um livro de 500 páginas em 5 horas, eu vou bloquear. Eu tô falando de gente normal, tá? Leitores normais. A gente pode argumentar que é mais acessível, né? Assistir um filme pra galera que não tem tempo, não tem dinheiro, do que comprar um livro. E a meu ver, assim, não quero nem entrar nessa seara de tipo, se as pessoas assinassem menos streamings, elas teriam dinheiro para comprar livros. Eu acho esse argumento meio estúpido, principalmente quando a gente vive uma sociedade em que o que a gente menos tem é tempo e dinheiro pra se entreter. Vamos deixar esse questionamento sobre o quanto a cultura é acessível para outro vídeo. Aqui eu vou me manter falando então sobre a nossa relação leitor-adaptação. E aí eu queria conversar sobre como a experiência de ler um livro nunca vai ser igual a de ver um filme. Mesmo aquilo que eu falei de, tipo, o sentimento, me remeter a um sentimento, é uma coisa, mas a experiência é outra. E pegando a veia mais, assim, emocional, porque é assim que eu lido com as histórias que eu gosto, eu acho que foi o tempo que perdeste com a Tua Rosa que fez ela tão importante. Mas falando sério, eu acho que é o tempo que a gente passa com os livros que fazem a diferença. Não que um filme de 2 horas não possa marcar ou transformar a sua vida, mas quando você convive dias e semanas com personagens, eles não estão só te transformando com a história deles. Você também, de alguma forma, compartilha a sua vida com o livro. A gente constrói junto com o livro, porque a gente tá usando a nossa imaginação. O filme, se você é uma pessoa que enxerga, não tem como você ver o personagem diferente do que ele é. Ele tá ali. Lendo um livro, vai ter a descrição, mas cada pessoa vai imaginar de forma diferente. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li It, a Coisa. É um livro de 1.100 páginas. E a primeira vez que eu li, eu demorei um mês pra fazer essa leitura. Eu tava na casa da minha mãe, eram férias de verão, e eu passei o verão inteiro com aqueles personagens. Eu vi eles crescerem ao longo daquele mês, eu vi eles se tornarem adultos, como eles tinham medos que eu consegui entender, e eles me fizeram companhia naquele período. Eu consigo lembrar perfeitamente dessa sensação. É um feito difícil, não vou dizer impossível, mas é difícil pra
pra você ter um filme tão presente sem que você não tenha que rever esse filme. E aqui tempo eu não tô dizendo de forma metafórica, como histórias que ficam com a gente depois da gente consumir elas. Eu dei o exemplo do filme A Substância, com certeza foi um filme que eu passei um pouco mais de 2 horas assistindo e ficou comigo, e eu continuo pensando nesse filme uma semana depois de ter visto. Mas eu tô falando literalmente o tempo que a gente demora pra consumir uma história. Trazendo aqui como exemplo, o primeiro livro de Guerra dos Tronos é um livro que você precisa de mais de 30 horas pra consumir aquela história. A série, a adaptação da primeira temporada, que é equivalente ao primeiro livro, você assiste ela em menos de 10 horas. Se você for pensar nos próximos livros da série, que vão aumentando de tamanho e a série continua tendo 10 horas para cada livro, não dá para negar que existe uma relação de tempo imerso naquele universo que o livro vai te proporcionar. O que não significa, claro, que livros curtos não te causem impacto, nem que filmes longos sejam muito melhores. Mas eu tô falando aqui de uma forma mais para generalizar essa diferença clara de o tempo que a gente investe lendo e o tempo que a gente investe assistindo um filme ou um episódio de uma série. Talvez uma série com vários episódios consiga te manter nesse processo, talvez naquele fim de semana em que você maratonou Bridgerton, mas é difícil coisas transformadoras da sua vida acontecerem durante o momento em que você tá sentado assistindo um filme. Em um mês ou uma semana, você pode ser outra pessoa. É um pouco como eu sinto também com a adaptação de videogame, que além de ter um diferencial aí 10 horas investidas, também tem um gameplay. A série de The Last of Us é muito boa, mas nada vai superar na minha vida a experiência traumática que foi jogar o final do segundo jogo. Traumática, visceral e simplesmente genial. De uma forma que eu acredito que só um videogame pode te proporcionar, porque você é o personagem e você precisa fazer as coisas que o jogo tá te colocando pra fazer como um personagem. E é por isso que eu acho que vai ser sempre desgastante esperar que uma adaptação seja sempre igual a um original. Eu amo muito os filmes do Senhor dos Anéis, eu entendo que o filme e o livro são produtos diferentes e tudo bem. E aí esse é o lugar que eu tento colocar a minha expectativa. Como eu falei aqui antes, eu não sou uma pessoa que espera os livros que eu gosto serem adaptados. Eu nunca fiz, ou nunca imaginei um Dreamcast pros livros que eu tô lendo. Tipo, se me perguntarem, eu vou tentar inventar algum Dreamcast. Mas quando eu tô lendo, não é uma coisa que eu espero. Nem nos livros que eu escrevo, tá? Então assim, mesmo quando tem uma referência muito explícita, como os livros da Ellie Hazelwood, né, que é claramente o Adam Driver, na minha mente eles sempre se tornam uma amálgama daquilo que é real e da minha imaginação. Geralmente quando eu leio uma descrição de personagem, eu conjuro uma pessoa que não existe. E geralmente é isso, ela não se parece com ninguém. Então essa pergunta do elenco dos sonhos sempre foi um pouco esquisita pra mim. Mas eu entendo que, enfim, cada pessoa, né, tem uma experiência diferente. Mas isso também se reflete, então, nessa expectativa de ter um livro que eu gosto adaptado. É algo que eu dificilmente penso ou espero. Eu, pessoalmente, acho que o livro basta por si só. Isso vindo de uma pessoa que fez cinema, tá? E eu acho que tem livros que não são adaptáveis. Ou até mesmo que adaptá-los, você pode fazer com que se perca parte da essência deles. A Rebecca Kong falou sobre isso numa entrevista que ela deu, sobre Babel ter sido vendido os direitos. E ela acha que, assim, não tem como adaptar Babel. Mas que ela tá feliz que vendeu os direitos, ela só não quer participar da produção. There's so many questions about how possibly to adapt Babel, especially to the screen, because it's not a book that immediately makes sense as an adaptation. I actually, in a lot of meetings I took, the first question I would ask the producer was, why on earth do you want to adapt this? It's unadaptable. Why do you think it makes a good story? And I really picked somebody based on their answer. And so first of all, I don't believe that every story needs to be adapted to the screen. I think that some stories are just better as written text, and this assumption that, you know, the final form, the natural teleological progression of a form of story is like a second-rate Netflix adaptation doesn't make a lot of sense to me. And so there's some stories of mine that I just don't ever want to see as a series, and that's fine. The other thing I'm thinking about is I just don't want to be that involved in any possible adaptation of Babel or Yellowface or anything that follows, because I'm not a screenwriter and I don't think about story in that way. I like it to consume it in that way, but I'm much more interested in finding a team that is creative and smart and interesting enough to turn it into their own version that doesn't have to be faithful. It can just be inspired by the text so that watching the film or the TV show would feel like an addition to the conversation. And I think one adaptation that does this really well in a way that I'm still thinking about
is The Green Knight that came out in 2021. Então, óbvio que assim, como autora, se alguém me oferecesse, quer transformar o seu livro em filme, eu ia amar, por todos aqueles motivos lá que eu falei de ser benéfico, né, para a vida do livro. E assim, como espectadora, eu não sou contra fazer adaptação, né. Eu certamente vou pro cinema, vou dar play ali no meu streaming, nas adaptações de livros que eu gosto, como Pachinko, como Matéria Escura, e eu vou dar sim meu Pink Money pra Ariana Grande, gritar no meu ouvido por 2 horas. Por isso eu não vou cagar a regra aqui de como você deveria se sentir ao ver que uma adaptação simplesmente cagou tudo que você gostava do livro. Eu sei que Feios acabou de sair na Netflix depois de muitos anos as pessoas esperando essa adaptação, e eu acho que as pessoas não estão muito felizes, não tenho certeza. Mas eu acredito muito que o cinema e a literatura têm magias próprias. Eu tento não esperar que um seja o outro. E eu acho que se a gente conseguir curtir as coisas pelo que elas são, quem ganha é a gente. E no fim, se a adaptação for ruim, nós sempre teremos os livros.